Quais são os conselhos que pessoas bem-sucedidas, pessoas que alcançaram o sucesso financeiro em suas vidas e também um prestígio social muito grande, teria a dizer para empreendedores comuns que estão ou no começo da carreira ou que já estão há muito tempo no mercado, mas que não conseguiram alcançar o sucesso que desejam? Então, essa pergunta que eu acabei de fazer, esses questionamentos foram a base do que me levou a ir para um evento lá no Sebrae, na Paraíba, né, aqui do lado do RN, onde eu moro. E basicamente o evento era o Sebrae Pro Business, que era 4 palestras com grandes nomes do mercado. Então nesse vídeo eu vou falar de Rodrigo Faro e Camila Farani, que Rodrigo Faro, se você não conhece, acho que é impossível se não conhecer o Rodrigo Faro, se você já assistiu algum tempo de televisão na sua infância, pelo menos. E a Camila Farani, eu particularmente não conhecia ela antes do evento, mas rapidamente consegui linkar quem ela era, porque eu conhecia um pouco do programa Shark Tank Brasil, que você deve conhecer muito provavelmente, onde basicamente as pessoas vão, né, empresários vão mostrar seus negócios e pedem ali uma porcentagem, na verdade pedem capital, né, dinheiro para investirem nas suas empresas, em troca eles oferecem uma porcentagem do negócio. Então, esses dois nomes tiveram palestras incríveis, né? Foi incrível o que eles falaram nas palestras deles lá no evento. E eu vou compartilhar aqui com vocês os principais conselhos, né, e insights, enfim, que eles trouxeram, que fez muito sentido. E provavelmente você vai conseguir aplicar na tua empresa, como eu também vou buscar aplicar na minha, tá? Vamos começar pela Camila e depois eu passo para o Rodrigo Faro. Eu não vou falar aqui sobre o histórico de todos os negócios da Camila, como também vou falar de tudo que o Rodrigo Faro fez, mas contextualizando no geral, a Camila é uma grande empreendedora e investidora anjo de várias startups aqui no Brasil, no exterior também, e ela hoje, né, além de apresentar o programa Shark Tank, ela tem milhares não, tá? Mas dezenas de negócios, ou como sócia, como investidora, anjo, enfim, ela tá nos grandes nomes de empresas que estão nascendo e que tiveram sucesso. Então ela basicamente investe na empresa quando ela é pequena e depois colhe os lucros quando a empresa está grande. Então ela tem um know-how, né? Ela tem um conhecimento muito grande de como alavancar negócios, de como crescer negócio, de onde investir o dinheiro para que aqueles investimentos que ela fez ali retornem maior para ela no futuro. E a Camila, existe um termo chamado showman, né? Que é aquele homem que ele tem uma presença de palco muito grande, né? Então ele por si só é um show, espetáculo. Acho que eu diria que ela é um woman show, um showwoman, na verdade, porque ela tem uma presença de palco muito boa. E assim que ela entra no palco, né, ela chega com 2 perguntas, que é os 2 pés na porta ali para começar uma boa apresentação, que ela chega perguntando para a plateia no geral, né? Ela até chamou o pessoal para ir pro palco para responder essas 2 perguntas e respondem também para você, tá? A primeira pergunta é: o que você faria se você tivesse 500 milhões de dólares na sua conta? 500 milhões de dólares, não é nem reais, tá? Então você pega esse valor do dólar e multiplica por, não sei, eu não vou contar o dólar hoje, mas é muita grana. Então o que é que você faria? E eu vou usar um exemplo do cara do corretor que estava lá. Ele é corretor, então ele falou que se ele tivesse 500 milhões, ele investiria tudo em casas, em imóveis, compraria tudo em imóvel. E aí ela faz a segunda pergunta, que é genial. O que você faria se você tivesse apenas 30 dias de vida? Se você soubesse daqui a 30 dias você vai morrer, o que é que você faria nesse tempo? O investidor de imóveis, que eu falei agora há pouco, ele falou que compraria tudo imóvel e na segunda pergunta ele falou que venderia tudo. Então, a pergunta dela, né, foi muito capciosa ali no sentido de a gente olhar para o que realmente importa nas nossas vidas para além do dinheiro, né? Por ela ser conhecida uma pessoa que tem muito dinheiro, ela traz esse questionamento no começo de que tem coisas que são mais importantes do que o dinheiro. Então, o cara que se tivesse ganhando, comprar tudo de casa, logo em seguida, quando ele tá perto de morrer, ele ia vender tudo, né? E talvez passar esse tempo com coisas mais importantes, como a família dele, os amigos, enfim, coisas que são bem mais importantes do que o dinheiro. Então, essa pergunta dela, ela falou que se faz de 3 em 3 meses, essas 2 perguntas, na verdade, para sempre lembrar o caminho certo de o que é que ela tem que fazer com o dinheiro e com o tempo dela. Eu acho uma reflexão muito boa, muito, muito boa, e eu pretendo levar esses questionamentos comigo por mais tempo, e espero que você também, né, se questione o que é que você faria se tivesse dinheiro, e o que você faria se tivesse pouco tempo de vida. Essa combinação, né, dessas respostas é basicamente um norte legal para você seguir nas próximas decisões que você venha tomar no teu negócio e na tua vida.
tá? O segundo ponto que a Camila traz não chega a ser ela contar detalhadamente como é a história dela, né? A história dela. Mas tem um cara que, quando faz uma pergunta pra ela sobre o que a pessoa teria que fazer pra, né, melhorar de vida, sair da realidade, trocar a realidade, né? Ter sucesso e tudo mais. Ela fala que quando foi com ela, o que é que ela precisou fazer? Ela disse que consumia muito conteúdo, né? Muito livro, na verdade, de autoajuda, né? Porque você modela a sua cabeça, você é acostumado a pensar de um jeito, e quando você lê outras coisas com os pensamentos, ler muito daquilo, você começa a acreditar naquilo. Seu cérebro ele acredita naquilo, que aquilo é verdade. Então, se eu acredito que o sucesso está próximo, que eu vou prosperar, que eu vou ter sucesso, de fato, você começa a se imaginar nesse cenário, e é muito mais fácil do que você ficar acreditando no oposto, que é difícil, que é impossível, que não vai acontecer. Então, ela fala que ela se cercou, né, de livros, né? Ela lia muito livro disso quando era mais jovem, adolescente ali, sobre autoajuda, né? Sobre buscar conhecimento de pessoas que incentivem e que falem bem, né, melhor do sucesso. Então, eu achei muito interessante isso que ela falou, porque é uma coisa que eu gosto, né? Ela meio que validou uma coisa que eu já faço, que é buscar conhecimento em leitura. Então, eu gosto muito de fazer isso. Ela trouxe esse insight que eu achei muito, muito válido, tá? Para o momento que a gente vive hoje. Terceiro tópico que ela trouxe foi um conselho que acho que é universal, que é gaste menos do que você ganha. O que é que ela quis dizer com isso? Qualquer caminho para o sucesso, para você, sucesso financeiro, você precisa sempre, inevitavelmente, você trabalha com carro, com qualquer negócio que seja, CLT, não importa, você precisa gastar menos do que você ganha. Para quê? Para que você tenha uma diferença, certo? Entre esses dois, o gasto e o lucro. E essa diferença você consiga investir ou guardar ou não gastar esse dinheiro, porque esse dinheiro vai ser a sua base para o futuro. Então ela falou isso. É simples, mas vindo dela, uma pessoa que é investidora há tanto tempo, valida muitas coisas que outras pessoas que não são tão conhecidas como ela falam por aí, tá? Então gasta menos do que você ganha, né? Recebe de salário ali ou de lucro, enfim. Outra coisa que ela fala, que ela até brinca ali na hora, né? Ela fala que o empreendedor ele não pode ser tímido. Por quê? Primeiro que o empreendedor ele precisa ter coragem. Coragem para tomar risco, para falar com as pessoas certas, para sentar em mesas certas. E ela fala que o empreendedor não pode ser tímido, ele não pode ter vergonha de falar, de aparecer, de se mostrar, porque isso foi o que fez ela ter sucesso, foi ter coragem de falar com pessoas, encarar e falar com fulaninho e não conseguir. Então ela fala que o empreendedor ele não pode, de jeito nenhum, ser tímido, ficar encolhido, com medo, ressentido de querer buscar. Não, isso não pode acontecer. Ela deixou isso bem claro e outras pessoas também já falaram, já ouvi isso de outras pessoas. Então é uma crença em mim que está se fortalecendo, né? Que se eu tenho algum grau de timidez, eu preciso cada vez mais perder ele, porque não é ele que vai me levar a lugar nenhum, né? A timidez não vai me levar a lugar nenhum. E o último, que eu achei, foi o que mais me fez ficar reflexiva em relação ao meu negócio, foi que ela pergunta, várias pessoas subiram lá no palco, e ela meio que simulou, vou até colocar aqui um vídeo, ela meio que simulou um Shark Tank ao vivo. Ela chamou um empreendedor e fez série de perguntas para saber se ela ia investir o dinheiro dela ali ou não. Ele vendia cortinas, né? Fabricava, confeccionava cortinas, e ela perguntou qual era o diferencial dele. Aí ele falou, nosso atendimento. Ela falou assim, não, atendimento não é um diferencial do seu produto, né? Até porque eu posso do lado e do lado também posso ter um atendimento bom. Então isso não diferencia o seu produto. Ela perguntou o que é que tem no seu produto que faz ele ser diferente de outro. E aí ele meio que, não, nosso tecido é de qualidade. Ela, não, qualidade não é um diferencial. E eu concordo com ela, eu já ouvi isso de outras pessoas, né, sobre marca também, que qualidade e atendimento não são diferenciais, são atributos de diferenciação. E quando ela fez essa pergunta, eu fiquei me questionando no meu próprio negócio. Qual é o diferencial do produto? Qual é o diferencial do meu site? E hoje, após a palestra dela, eu vejo que não tem. Não é que o produto seja ruim, mas eu não tenho um diferencial competitivo para brigar com concorrentes talvez na mesma área que a minha. Então, é um diferencial. E também entra sobre posicionamento único, né? Ela fala um pouquinho sobre isso. Mas isso me fez também... É bom que você faça no seu negócio, buscar um diferencial. Se não existe, a gente tem que criar. E é isso que eu vou fazer nos próximos meses aqui na minha empresa, criar esse diferencial. Como eu posso fazer? Com base em tudo que eu sei, em tudo que tem no mercado, como eu posso fazer que meu produto seja diferente dos demais, né? Então, esse talvez tenha sido a maior chave. Como encontrar esse diferencial? E é isso que eu vou buscar agora no meu negócio, após essa palestra. Então, acho que é por isso que é bom você ir para eventos, porque às vezes você está com a luzinha apagada do empreendedorismo, é cansativo, é desgastante. E quando você escuta outras pessoas falar a batalha que teve, a luta que teve, como conseguiu, onde buscar, você sai um pouco mais incentivado, você sai com aquela sua luz, o seu brilho do empreendedorismo renovado dentro de você. Então acho que é muito válido a pessoa ir para eventos por esse motivo, tá? E agora a gente vai para a palestra do Rodrigo Faro,
que não é sobre oratória, não é sobre apresentação, não é sobre jornalismo, não é sobre TV, né, a apresentação ali. É bem surpreendente, na verdade, tá? Vamos começar com o Rodrigo Faro agora. O primeiro ponto que eu queria destacar da apresentação do Rodrigo Faro e aí cai para você como empreendedor, você como, enfim, pessoa que quer se autoaprimorar, e até para mim mesmo, é o poder, já falei aqui em outros vídeos isso, mas é o poder de saber contar histórias. O Rodrigo Faro faz a apresentação dele inteira contando a história, desde quando ele era criança até hoje, para ele voltar para a Globo. Então ele conta lá do começo, quando ele era criança, ele traz foto da infância dele e ele conta tudo e trazendo insights em cada momento da vida dele. A forma que ele faz isso é brilhante. Por quê? Você cria uma empatia muito grande por ele, porque você conhece as dores e o caminho que ele passou, e você ainda aprende, porque ele traz esses momentos e ele traz o insight que ele estava passando por aquele momento, o que ele estava pensando, o que ele fez, como ele agiu, como você pode aplicar isso na sua vida. Então, a forma dele estrategicamente usar a história, então, tal ano eu tava fazendo isso, isso, isso. E aí o que aconteceu isso, isso, isso. Ele conta literalmente a historinha, como se você estivesse ali vendo um filme passando na sua vida, só que é o filme da vida dele. E você aprende muito com isso. Então esse é o primeiro ponto. Saber contar histórias é muito importante, porque prende, todo mundo ficou extremamente preso ali, do começo ao fim da palestra dele. Então o primeiro ponto é saber contar histórias, né? E diretamente já casa com o segundo ponto, que é a oratória do Rodrigo Faro. O cara tem uma oratória incrível, mas também não é à toa. O cara tem 20 anos, 30 anos de carreira como apresentador. Então ele passou muito tempo com o microfone na mão, falando para milhares de pessoas todos os dias. Então é óbvio que a prática levou à perfeição e ele tem uma oratória perfeita, consegue se comunicar muito bem, com poucos erros ali. Até em momentos emocionantes da palestra dele, que fala sobre a esposa dele, sobre a avó dele, ele consegue narrar e trazer essa emoção junto com o público. Então esse é o segundo ponto, né? Buscar aprimorar cada vez mais nossa oratória, porque é uma habilidade que conecta muito com o público, e qualquer que seja esse público, no Instagram, no YouTube, presencialmente, né, de forma física ali, traz muito valor para quem está te ouvindo do outro lado. E agora vão os dois últimos tópicos sobre o Rodrigo Faro, que basicamente é o centro da palestra dele, né? Ele fala sobre o termo linhas invisíveis. Ele fala que não sabe onde ouviu isso, mas ouviu e achou legal trazer para a palestra. Que basicamente ele fala que existem linhas que ligam basicamente o nosso passado ao nosso futuro. E essas linhas são invisíveis, ou seja, coisas que a gente deseja quando criança, na adolescência, no passado, enfim, que você fica perseguindo essa linha por muito tempo até que ela lá no futuro traz o que você quer. Acontece coisas que ligam esses dois fatores, o fato de você ser criança e querer andar de bicicleta e querer ser um piloto, e o fato de você realmente virar um piloto daqui a 30 anos. E o exemplo que ele traz é que quando ele era criança, ele gostava muito de dançar, fazer gracinha, após o banho. Então ele terminava o banho e saía pelado do banheiro e fazia dancinha. Às vezes ele fazia tanto isso que às vezes, até quando tinha visitas na casa dele, ele saía peladão lá e começava a dançar. Então ele disse que sempre gostou de aparecer desde criança, e ele sempre tinha essa necessidade de aparecer, de fazer graça, disso. E o Dança Gatinho, né, quando surgiu, você provavelmente deve conhecer o Dança Gatinho, pelo amor de Deus, veio de uma ideia dele, de fazer uma homenagem para o Michael Jackson, no ano que ele morreu, no dia que ele morreu, na verdade, e fazer uma apresentação. E dessa apresentação várias pessoas gostaram e pediram mais e mais e mais, e surgiu o Dança Gatinho, que ele hoje inevitavelmente é conhecido muito por isso. Então uma coisa que era lá da infância dele, seguiu com ele, né, em toda a fase adulta, até o momento que ele conseguiu criar o Dança Gatinho, né, que foi uma ideia que veio dele. E ligando já com o quarto e último ponto, ele fala muito sobre tudo o que ele é hoje ser fruto da criança interior que existe dentro dele ainda. Porque ele fala que a criança só queria brincar, só queria ser feliz, ela só queria fazer o que ela sabia de melhor, né? Então, o Rodrigo Faro de hoje, ele fala que é o reflexo dessa criança, porque ele conseguiu seguir, né, e acreditar no que aquela criança estava querendo para ele, que era se divertir, que era fazer graça, que era aparecer, que era brincar. E graças a isso, transformou em quem ele é hoje. Então ele falou que se ele tivesse calado aquela criança, e ele fala até exemplos, né? Por exemplo, às vezes você tem uma ideia muito boa, só que a pessoa fala assim: você tá doido, você vai fazer isso? Isso não é coisa de adulto. Ou então, pra que você tá fazendo isso? Para, não é assim que a gente se comporta, a gente tem que se comportar desse jeito. Quando você começa a ouvir essa voz, né, da vida adulta, que te impede de fazer várias coisas, porque não é mais apropriado para um adulto fazer, você mata essa criança interior. E talvez é essa criança interior que vai te fazer ter muito sucesso, como fez ele ter sucesso. Então, isso pra mim foi incrível, porque às vezes eu lembro muito de que quando você é criança, você tem muito mais coragem de arriscar, você não tem medo, você vai fazer as coisas que você acredita. E por mais que não seja o normal, não seja o que as pessoas acreditam, esperam e o adequado,
Talvez seja isso que vai te levar ao sucesso. Talvez seja isso que falta para você ser único. Ele fala muito sobre isso. Você ser único, não ser o melhor, mas ser único. O Rodrigo Faro pode não ser o melhor apresentador do Brasil, mas ele foi único. Não vai ter ninguém como o Rodrigo Faro na história da TV brasileira. Nunca. Não tem como alguém imitar o Dança Gatinho novamente, sabe? É uma coisa que só ele fez. E ele fala sobre isso, sobre você seguir a criança exterior, porque ela vai ser o que vai te fazer ser único naquilo que você faz. E esse foi os grandes insights que eu tive na palestra. Eu espero muito que você tenha curtido e pegado também esses insights. Não de forma presencial como eu peguei lá, mas que eu tenha conseguido passar um pouquinho de como foi a experiência para vocês. Me fala aqui nos comentários qual foi o insight que mais te trouxe. É isso que falta, é isso que eu tava precisando, é isso que eu vou seguir agora, ou então eu nunca tinha parado para pensar nisso. Me fala aqui nos comentários que eu quero saber. Deixa o like nesse vídeo se tiver gostado, ou se tiver feito sentido para vocês. E eu vejo você no próximo vídeo.